Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Mirassol de Libertadores. A campanha mais surpreendente da história dos pontos corridos. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre essa campanha fantástica, meteórica do Mirassol. É o tema do vídeo agora, você já deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que te dá uma bagagem estatística espetacular na competição, no Brasileirão. Então, se você quer estatística do Campeonato Brasileiro, do Mirassol e de qualquer outro clube, só vi no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download, vai para sua loja de aplicativos, faz o download e baixa o app do Flash Score. É de graça para baixar e é de graça para usar, tá? É o app que eu uso aqui no canal, vocês já estão acostumados, então pode ir lá baixar. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de quarta-feira, data que vai ter rodada cheia do Campeonato Brasileiro, né? Muitos jogos, mas eu tô aqui para falar de um jogo que foi realizado na terça e que selou a classificação de um clube para uma vaga direta na Copa Libertadores da América. E eu estou me referindo, claro, ao Mirassol, que até aqui se junta a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e agora o Mirassol, como os times que já têm vaga garantida na Libertadores, tá? Do ano que vem. E como eu costumo dizer aqui, para mim, vaga garantida na Libertadores é fase de grupos. Com todo respeito a Conmebol, esse negócio de dizer que quem disputa a segunda e a terceira fase, ou a pré-Libertadores, jogou a Libertadores, para mim não cola, né? Jogou fase prévia, não jogou a Libertadores. Então tá na Libertadores é garantir pelo menos fase de grupos. E o Mirassol está na fase de grupos. Aqui é a tabela, Flamengo tem 75, Palmeiras 70, pode ter a definição do campeão brasileiro nesta quarta, o Cruzeiro já tinha garantido vaga direta 2 rodadas atrás, 69, e o Mirassol tem 66, né? 66 pontos. E com isso, faltando apenas uma rodada para o Mirassol, ele não pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que pode somar mais 6 pontos, 59 com 6 daria 65, então o Mirassol já está classificado na fase de grupos. Com um detalhe, o Mirassol tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tá? O melhor ataque do Campeonato Brasileiro é o do Flamengo, com 74 gols marcados. Depois, os dois times que têm os segundos melhores ataques, Palmeiras com 60 e Mirassol com 60 gols marcados. O Palmeiras tem um jogo a menos, Palmeiras ainda joga nesta quarta. Então, com isso, com essa vitória de 2-0 sobre o Vasco, o Mirassol garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. E para mim, analisando, pensando tudo que a gente já teve de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, desde 2003, né? Para mim, essa é a campanha mais surpreendente, e esse surpreendente eu estou falando positivamente, né? Não olhei campanhas surpreendentes negativamente, mas para mim é a campanha mais surpreendente da história dos pontos corridos. Eu fui fazer uma pesquisa, levantei aqui algumas campanhas surpreendentes, que eu considero surpreendentes, né? O Curitiba foi quinto em 2003, foi para a Libertadores. O Goiás foi terceiro em 2005, também foi para a Libertadores. O Paraná foi quinto em 2006, também foi para a Libertadores. O Vitória ficou em quinto em 2013. A Chape ficou em oitavo em 2017. E foi para a Libertadores, aí você vai falar, pô, mas a Chape em oitavo foi surpreendente? Num cenário normal, não. Mas esse, em 2017, é um ano depois da tragédia, né, da Chape. E mesmo um ano depois, com um time montado diante daquela dor imensa do acidente, a Chape foi para a Libertadores em oitavo lugar. Então, esse campeonato da Chape é muito surpreendente. O Fortaleza, em 2021, quarta colocação, que até hoje é a melhor colocação de um time do Nordeste, ou era, naquele momento, a melhor colocação do time do Nordeste, e acabou sendo surpreendente
porque no ano anterior, em 2020, o Fortaleza se livrou do rebaixamento na última rodada, de um ano para o outro, ele pulou do 16º para a 4ª colocação. Então foi uma campanha surpreendente. E eu botei aqui também o Grêmio de 2023. Vai falar, pô, mas o Grêmio chegar em segundo no Brasileiro, normalmente não seria surpreendente, mas também é um Grêmio voltando de segunda divisão, né? Tem que lembrar, é um Grêmio voltando da segunda divisão, contrata o Soares, faz aquele campeonato ali, e que por muito pouco não brigou de fato ali, ou não teve a chance de ser campeão, contra o título acabou indo para o Palmeiras. Então separei essas daqui surpreendentes, mas de todas essas, o Mirassol terminar na 4ª posição, pode até pegar um terceiro, dependendo do que acontecer. Deixa eu ver, pode pegar terceiro? Ele pode ir aos mesmos 69 do Cruzeiro, igualar em 19 vitórias, o saldo do Cruzeiro é um saldo 27, o saldo do Mirassol é um saldo 24. Ainda pode, né? Dependendo do que acontecer, se o Cruzeiro perder as duas, o Mirassol ganhar, talvez ainda possa até pegar uma terceira posição. Mas no mínimo, a 4ª posição já está garantida. Para mim, essa é a posição mais surpreendente, é a campanha mais surpreendente da história dos pontos corridos. E por quê? Por alguns fatores. A gente está falando de um clube que estava subindo da segunda divisão. O Mirassol subiu na temporada passada, 2024 estava na Série B, subiu para a Série A em 2025. A gente sempre fala, o salto da Série B para a Série A é muito difícil. Arredondando para cima, metade dos clubes que sobem caem no primeiro ano. 72% dos clubes que sobem caem em até 3 anos. Então, o salto da Série B para a Série A é um salto muito difícil. O Mirassol consegue subir e ficar na 4ª posição e ir direto para a Libertadores. Mas não é só isso. É um clube que nunca havia pisado na Série A. Uma coisa é você subir da Série B para a Série A, já sendo um time normalmente de Série A, um time grande, um time que está acostumado com isso, um time que vira e mexe, frequenta a Série A, ou um time daquele que a gente chama ioiô, sobe num ano, cai no outro, sobe 2 anos depois, cai 2 anos depois. Então, esses times já conhecem a Série A. O Mirassol não conhecia a Série A. A gente está falando de um clube, de uma cidade de 65 mil habitantes, no interior de São Paulo, um clube que não tinha a experiência de jogar na elite, e ele consegue ficar na 3ª posição numa campanha de 66 pontos, numa campanha de 18 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Uma campanha invicta em casa. O Mirassol tem mais um jogo em casa, que é contra o Flamengo na última rodada. O Mirassol recebe o Flamengo na rodada 38. Até aqui, o Mirassol invicto. Aliás, os dois estão invictos em casa, né? Eu estou gravando esse vídeo antes do Flamengo enfrentar o Ceará no seu 19º jogo em casa. Então, se o Flamengo perdeu para o Ceará, eu não sei porque eu estou gravando antes. Mas até o momento que eu estou gravando, só tem 2 times invictos em casa na Série A. Quais são os 2? Um é o Flamengo, campeão da Libertadores e provavelmente campeão brasileiro. O outro é o Mirassol, não perdeu para ninguém em casa. Então, para mim, entendendo quem pensa o contrário, para mim a campanha do Mirassol é a campanha mais surpreendente da história dos pontos corridos. Ele sai de virtual rebaixado na rodada 1. Se você pega as análises aí de muita gente, quem vai ser rebaixado? O Mirassol, acho que ele fazia parte dos 4 rebaixados, de 95% de quem palpitou. Ele sai de virtual rebaixado na rodada 1 para classificado direto para a Libertadores com antecedência. Se o Mirassol quiser botar o sub-11 na última rodada, não muda nada. Ele pode tomar de 20-0 com o sub-11, que ele vai continuar indo direto para a Libertadores. Isso é bizarro. Tem alguns pontos, né, para a gente falar e que já foi muito falado ao longo do ano. É um clube que, anos atrás, preferiu investir em estrutura, em vez de contratar jogador para dar saltos acima do que a perna permitia. Investiu em estrutura, a venda do Luiz Araújo pelo São Paulo caiu uma nota preta no Mirassol, e o Mirassol preferiu investir em estrutura, em CT, em qualidade, em equipamento, em know-how, em vez de contratar jogador para dar saltos, para de repente fazer uma boa campanha. Então hoje o Mirassol tem estrutura,
tem pagamento em dia, tem um CT excelente, num nível excelente, e isso possibilitou que ele respondesse muito bem ao desafio de chegar e de jogar uma primeira divisão. Ele conseguiu conseguiu aproveitar muito bem o corpo técnico que passou por lá. O Mozart subiu o time no ano passado, não preferiu subir o Curitiba, e quem veio no lugar dele, o Rafael Guanás, fez um trabalho fantástico de domínio do grupo, de conhecimento do grupo. Para mim, o Rafael Guanás vai levar o meu voto de melhor técnico do campeonato. Mesmo o Felipe Luiz sendo campeão, o meu voto vai para o técnico do Mirassol, pelo que ele fez. E ele conseguiu montar um time a partir dessas premissas, um time solidário, um time muito esforçado. Você não via jogador do Mirassol dando migué, todo mundo correndo, disputando a última bola como se fosse disputar um prato de comida, mas que não deixou de jogar contra ninguém. Você pega o Mirassol, mesmo nos jogos que ele perdeu, tem um jogo muito emblemático, que é o 3-0 que o Mirassol toma do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, mas se você olha o jogo, se você assiste o jogo, o Mirassol jogou de igual para igual, praticamente, com o Corinthians o tempo todo. O Mirassol não botou o galho dentro contra praticamente ninguém no campeonato. É só você ver o que o Mirassol fez no campeonato. O Mirassol goleou o Grêmio, o Mirassol ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, fez 4 pontos contra o Palmeiras, ganhou as 2 do Vasco. Então, assim, não perdeu em casa, como eu falei. Então, isso tudo deu ao Mirassol essa força. O Mirassol teve, sobretudo, consistência. A gente pode olhar, se você analisa com lupa a campanha do Mirassol, o Mirassol praticamente não teve má fase no campeonato. O Mirassol, desde o primeiro jogo, se você olha a estreia do Mirassol no campeonato, que foi contra o Cruzeiro no Mineirão, o Mirassol poderia ter empatado tranquilamente o jogo no segundo tempo, porque ele já joga bem desde o primeiro dia. E ele praticamente não teve má fase no campeonato. O Mirassol, e essa capacidade de não ter má fase no campeonato, foi trazendo confiança interna, porque todo mundo viu o Mirassol jogar bem, o Mirassol propôs jogo contra times de orçamentos muito maiores, e isso automaticamente, enquanto todo mundo olhava o Mirassol e falava, vou enfrentar o Mirassol, é um jogo para tirar o pé, é um jogo para administrar. E não foi isso que aconteceu. O Mirassol foi dentro de todo mundo no campeonato. O Mirassol, em nenhum momento, o Mirassol ficou mais do que 3 jogos sem vencer. Enquanto você teve time que ficou 4, 5, 6 jogos sem vencer, o Mirassol não. Ele nunca ficou mais do que 3 jogos sem vencer. E aí, automaticamente, gradativamente, o objetivo do Mirassol foi mudando. Primeiro objetivo, não cair, que é o objetivo de todo mundo que sobe da segunda divisão, não cair. Aí depois você foi vendo, cara, a gente tá jogando bola, a gente tá ganhando desse, tá ganhando daquele, tá medindo força com qualquer um. Vamos subir um pouquinho o sarrafo. Não é mais não cair, agora é ir para a Sul-Americana. E por fim, o que era Sul-Americana virou ir para o brasileiro, né? Um Mirassol de muitos destaques individuais, não só o Rafael Guanás. O Walter briga para ser o melhor goleiro do campeonato. E tem todos os elementos para ser. Um voto no Walter como melhor goleiro do campeonato não tem nada de assustador, muito pelo contrário. Tem muita sustentação. O Reinaldo é o melhor lateral esquerdo do campeonato. O Reinaldo, ele mesmo, King Naldo, saiu do Grêmio, foi pro Mirassol, um Reinaldo de 14 gols e 6 assistências no Campeonato Brasileiro. É o melhor lateral esquerdo da competição, mesmo numa posição niveladaça por cima. O Luciano Juba poderia ser o melhor lateral esquerdo do campeonato. O Kaique Bruno, do Cruzeiro, poderia ser o melhor lateral esquerdo do campeonato. Mas é o Mirassol. Além de vários outros jogadores que a gente se habituou, como o Lucas Ramon, o Gemes, João Vitor, Danielzinho, Negueba, Alisson, grandes destaques individuais da campanha ao longo do campeonato. Tem um ponto aí. O Mirassol fez isso tendo apenas 51 jogos na temporada. O Mirassol só jogou 2 competições na temporada. Campeonato Paulista, em que ele fez 13 jogos, os 12 da fase de classificação, mais as quartas de final em que ele foi eliminado pelo Corinthians, e os 38, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 37 mais 13, 50 jogos. Mais um jogo contra o Flamengo na última rodada, 51 jogos na temporada. É lógico que isso foi um trunfo do Mirassol.
até porque o elenco do Mirassol não era muito vasto, era um elenco curto. Então, a gente viu o Mirassol produzir muito bem num cenário de poucos jogos. É lógico que isso ajudou o Mirassol a treinar mais que os outros, ajudou o Mirassol a jogar melhor que os outros. Isso ajudou, porque enquanto teve clube fazendo 75, 76, 72, 65 jogos, o Mirassol vai fazer no campeonato na temporada 51 jogos. Mas isso é o desafio para o ano que vem. No ano que vem o Mirassol já está classificado para a Libertadores, já está classificado para a Copa do Brasil, além das disputas do Paulista e da Série A do Campeonato Brasileiro. O Paulista vai diminuir, né? Sai de 16 datas para 11 ou 12 datas. Então vai diminuir aí 5 ou 4 jogos. Mas, no mais, ele vai ter que conciliar Brasileirão, Copa do Brasil e conciliar Libertadores. É um desafio para o Mirassol, mas aí a gente vai ter que trabalhar esse desafio depois. Por hoje, fica com esse rótulo que eu estou dando. A campanha mais surpreendente da história dos pontos corridos é do Mirassol, vindo da Série B, estreando na Série A, direto para a Libertadores, pelo menos quarto lugar, 66 pontos. É surpreendente. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você ter um app fantástico de estatísticas, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça. Não paga para baixar, não paga para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!